Você tem um retrato daquele que está ali no semáforo pedindo a comida, pedindo um dinheiro para comer, ou para qualquer outra coisa que seja. Mas ele está numa necessidade tão grande de fazer aquilo que ele não vai conseguir pensar em emprego, em moralidade, em família, em saúde. Olá, amigos, estamos iniciando mais um vídeo do canal B3. Olá, Cássio, tudo bem com você? Fala, meu querido irmão Hélio, como estão as coisas, cara? Tudo bem? Tudo certo? Tudo jóia, tudo maravilha. Que bom, fico feliz. Bom, estamos iniciando aqui mais um vídeo, nosso terceiro vídeo, né? Aqui no nosso canal, canal B3, bem bom e belo. A gente tem aqui o humilde objetivo de levar uma visão simples, com reflexões profundas, né? Mas para assuntos do dia a dia. Então esse é nosso desejo aí, né, Cássio? Cássio, a minha vida pessoal, né? Eu fui criado numa boa família, né? Quando eu falo boa família, com bons princípios. Meus pais sempre calçaram a nossa criação, minha e dos meus irmãos, com muita ética, com muito respeito, muito trabalho, né? A gente nunca teve fartura financeira, mas a gente sempre teve o suficiente para viver, né? E isso nos deu uma boa base, uma boa criação. Mas eu vejo muito, Cássio, que existem muitas pessoas que vivem à margem disso, né? Às vezes com uma criação mais difícil, às vezes com princípios, com valores menos fortes nesse sentido, né? E eu percebo essa diferença na vida, né? A gente lida com pessoas dos mais variados tipos de criação. Eu queria te perguntar assim, isso tem a ver com a evolução da vida, isso tem a ver com a lei do karma. Como que a gente pode classificar essa diferença, né? Que, ao meu ver, torna também a nossa vida, a polaridade das coisas, tudo também mais complexo, né? Olha só, sério, Hélio, assim, é o seguinte, é interessante isso porque a gente tem que falar um pouquinho sobre a questão oculta da vida, sabe? Como é que se forma a vida, até nos seus planos mais invisíveis. Primeiro, assim, deixar bem claro que a gente não é dono de verdade nenhuma. Isso é muito importante dizer. A gente só é estudioso, só é pensador, a gente se preocupa com coisas que a maioria da humanidade não se preocupa. Nesse exato momento, a gente faz parte da Sociedade Brasileira de Obiose, que é uma entidade fundada pelo professor Henrique José de Souza e sua esposa Helena Jefferson de Souza, há quase 100 anos, 1924. Então, o professor Henrique José de Souza, é importante dizer de onde a gente tira essas coisas que a gente fala, sabe? É importante sempre dar uma lembradinha, porque apesar de a gente não representar a Sociedade Brasileira de Obiose, nós somos membros dela. Então, eu, em determinado momento, você, em determinado momento, a partir da sua criação, a partir daqueles seus valores que você recebeu dos seus pais, e começou a fazer aquela busca de achar caminhos que coincidissem com aquilo que você aprendeu dos seus pais, e coincidisse, no momento determinado, nós caímos na mesma escola esotérica, na mesma escola de filosofia que é a Sociedade Brasileira de Obiose. Eu caí um pouco antes, você veio um pouco depois, mas enfim, como a gente entrou dentro desse universo eubiótico, né, a palavra eubiose em poucas palavras, significa a ciência do conhecimento daquilo que é bom, belo, e a beleza do bem, do bom e do belo, né? Então, a eubiose é basicamente isso. A ciência de viver de forma boa, bela, junto com toda a humanidade, a partir de conhecimento das leis naturais do universo. Então, no final do momento, a gente achou essa escola de vida, é uma escola. A eubiose, além de tudo, além de ser uma filosofia, além de ser uma escola de espiritualidade, é uma escola de iniciação, é uma escola em que o ser humano
como nós, aprendemos um pouquinho sobre o lado oculto da vida. Não no sentido, quando eu falo oculto, não no sentido de ser uma coisa secreta, mas uma coisa de ser reservada. Uma coisa de ser reservada, porque isso sempre existiu na história da humanidade. Sempre existiram aquelas escolas que guardavam o conhecimento para expor para aqueles que um dia fossem procurá-lo. A Ebiose não é uma escola que ela está fechada, é uma escola aberta, tanto que eu e você chegamos lá, pessoas com histórias de vida diferenciadas, né? Então, a Ebiose é uma escola iniciática que está no Brasil inteiro, que está no mundo inteiro. Aqui em Campo Grande, que ele está na Avenida Mato Grosso, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, na Avenida Mato Grosso, aqui no centro da cidade, e as pessoas podem procurar a Ebiose na internet, existem várias páginas de Ebiose no Facebook, existe a ebiose.org.br, que é o nosso site oficial, enfim. Então, é uma escola que é aberta. Existe um curso por correspondência, um curso via EAD, um curso presencial. Então, aquilo que a gente fala aqui dentro, né, dentro do nosso programa, ele é um conhecimento que ele é reservado para aqueles que procuram. E por que ele é reservado? Porque é um conhecimento que liberta, sabe? É um conhecimento que liberta e é um conhecimento que exige, na realidade, um grande esforço para ser conseguido. Então, conhecer a si mesmo é a coisa mais difícil que existe. Por mais que você falou um grande enigma, né? Que a gente olhar a vida num sentido mais material de ser, né? De começo, meio e fim, a gente vai ver que não faz muito sentido as coisas. Pessoas que têm a mesma criação, que moram do lado, a mesma comunidade, com a mesma, às vezes os mesmos ensinamentos religiosos, os mesmos dogmas, passam por histórias de vidas diferenciadas e criam valores com o passar do tempo que são distorcidos de um para outro, sabe? Isso acontece, na realidade acontece. Aí o que a filosofia oculta, o conhecimento oculto nos diz? Ele fala que o ser humano, quando ele nasce, ele vem com tendências positivas e negativas, que são skandhas e nidanas, que é o nome disso em sânscrito. O que é isso? É assim, quando a gente nasce, a gente recebe um cabedal de atributos invisíveis que estão dentro do coração do ser humano, basicamente isso mesmo, no coração do ser humano, num ponto central no coração, que os indianos chamam de ponto bindu, que é onde está o nosso átomo permanente. Esse átomo permanente é onde estão todos. Ele tem 3 níveis de existência. Ele é físico, ele é emocional, o astral, e ele é mental. Então, esse átomo, ele carrega um átomo, carrega todas as tendências que você tem, que são as nossas ferramentas de trabalho, como se fossem softwares de trabalho. A gente tem um hardware, que é o nosso corpo, e o software, que são o quê? As tendências. E essas tendências, esses softwares, eles vão ser atualizados durante a nossa vida. A partir do quê? A partir da nossa própria intenção, a partir do nosso próprio trabalho de atualização. Então, são tendências positivas e negativas. Entendendo o positivo e negativo, numa oitava a mais. Quando eu digo isso, quando a gente fala em planos invisíveis de matéria, em planos mais sutis, aquilo que a gente chama de bem e mal dentro do plano físico não existe. Porque o bem e o mal é só uma forma de encarar as coisas. Aquilo que te fez mal, Hélio, quando você tinha 10 anos, 12 anos, 14 anos, te fez um mal danado na época, te fez um bem depois. O meu filho com 7 anos, quando eu dou um castigo para ele, eu castigo meu filho. Então a gente conversa, ele vai para o quarto dele pensar na vida, quando faz uma coisa lá que não é muito adequada. Aquilo para o meu filho que é o pior dos mundos, é o maior mal que eu posso ter causado para ele, daqui a 4 anos, 3 anos, 5 anos, para a vida inteira, às vezes, pode ser o maior bem que eu fiz para ele. Porque no momento exato que uma tendência negativa dele se manifestou, a gente fez um trabalho, eu e a mãe dele, fizemos um trabalho de mostrar para ele que aquela tendência negativa não seria adequada para a vida dele. Então, naquele momento que eu contrario ele, aquele momento que a vida nos contraria, vou expandir a coisa, aquele momento que a vida te contraria, que a vida me contraria, que é o maior mal que pode existir, num futuro próximo a gente vai nem olhar para aquilo como mal.
Então a gente tem já o primeiro ensinamento dessa coisa toda. Essa manifestação do bem e do bom, do bem e do mal nas nossas vidas, ela é regida pelo tempo. Ela também se sujeita ao tempo. Você se sujeita ao tempo. Com o tempo a gente vai ficando mais velho, a nossa vitalidade cai. Então tudo além do visível, que é o nosso corpo, as nossas emoções elas são regidas pelo tempo. Então, assim, aquilo que te faz mal hoje, cara, isso é muito legal. A vida de todo mundo é assim. Falando um pouquinho sobre questões profissionais, inclusive. Quando você é demitido de um trabalho que você se acha seguro, você tem dois caminhos. O primeiro caminho é se revoltar com o mundo, deixar para trás aqueles valores que você aprendeu na sua casa, com a sua família, com a sua religião. Primeiro, se revoltar com Deus e a humanidade. E segundo, se reconstruir. Se você se reconstrói, perder o emprego pode ser o melhor bem que existe na sua vida. Porque aí você vai procurar outro trabalho melhor, você vai se especializar para você melhorar de vida, você vai, talvez até como muitos estão fazendo hoje, empreender, criando seu próprio negócio. Não importa o bem e o mal na vida. Importa o que a gente faz com o bem e o mal que acontece com a gente. É a suprema transmutação, a suprema alquimia da vida, sabe? É isso que faz a vida acontecer. Aí eu volto para a tua pergunta. A vida nos leva para caminhos diferentes, sabe? A gente tem dentro desse jogo cósmico de bem e mal, desse jogo cósmico de tendências positivas e negativas, a gente tem também o livre-arbítrio humano. O livre-arbítrio humano é uma coisa, é um atributo que nem a divindade é possível interferir. Não é possível interferir no livre-arbítrio de qualquer ser, em qualquer plano de matéria, de qualquer hierarquia que exista. Cada um tem o seu livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio é respeitado. O que acontece? Aí eu volto naquela pergunta sua que você começou falando sobre o karma. O que acontece? Os livres-arbítrios de todos nós estão, às vezes, em colisão. Em colisão. O meu livre-arbítrio com o livre-arbítrio de outra pessoa. O que a natureza faz? Ela equilibra. Ela equilibra. Porque existe ainda o caminho da evolução natural. Então, esse caminho da evolução natural é meramente até um sacrilégio falar, basicamente um ajuste entre os livre-arbítrios de todo o universo, para que o caminho da evolução siga. Entendeu? É mais ou menos isso. Legal. Mas assim, você acha que são estados de consciência, cara? Porque assim, legal, eu tenho as tendências positivas, negativas, e elas vão sendo trabalhadas conforme eu vou crescendo, o meio que eu vou vivendo, e aquilo que vai me levando a determinados caminhos, né? E a nossa própria consciência que vai guiando isso, né? Então, assim, o discernimento que eu tenho lá atrás de analisar, opa, peraí, meu pai, meu irmão é de tal forma e eu não concordo com isso. E aí você começar a criar embates com isso de forma a seguir um caminho próprio, né? Isso são estados de consciência e misturados ao meio. Como que a gente poderia colocar isso de uma forma mais esotérica aí? Olha só, muito interessante isso que você falou, Hélio, porque assim, não existe nada do universo que está pronto e acabado. A gente tem uma ilusão muito grande disso. Então, a gente é muito perfeccionista por natureza, e às vezes a gente acha que o universo, assim, que as coisas não têm jeito mais, que quando eu vou para um caminho eu não consigo voltar, que eu sou desse jeito mesmo, ninguém vai mudar. Não, assim, mas nada está pronto e acabado no universo. Nem o universo, cara. O universo, segundo a filosofia iniciática, a sabedoria iniciática das idades, o universo, a gente está vivendo o final do quarto momento cósmico do universo, indo para o quinto de 7. Então a gente não está nem saindo um pouquinho da metade da formação do universo para aquilo que ele vai se tornar. Então, tipo assim, a gente, às vezes, na realidade, cada um constrói o seu caminho. Né? Cada um, como diz a música do Renato Teixeira, né? Cada um constrói a sua própria estrada, né?
Então, assim, a gente está construindo a nossa estrada. O meu filho está construindo a estrada dele. Eu estou construindo a minha estrada depois de tantos anos. O que acontece é o seguinte, esses embates são naturais. Esses embates de conhecimento, esses embates de entendimento. Eu não falo nem de consciência, cara, porque consciência poucos têm. Nós estamos trabalhando para conseguir consciência. Eu falo assim, o embate do entendimento da vida. O embate de como a vida tem que ser seguida. Esses embates sempre vão existir, sempre existiram. É muito interessante isso. Você falou muito exemplo de pai, filho, irmão, tal. Todos os grandes filósofos da humanidade, de Sócrates, Platão, Nietzsche, todos aqueles que fizeram diferença na história da humanidade, um dia reclamaram da geração seguinte. É muito legal. Eu sempre assim, esses jovens agora tão perdidos. Estão falando que os jovens estão perdidos desde o começo da história da sabedoria humana. Interessante. Você está entendendo? Então, assim, o embate entre o velho e o novo, ele sempre existiu. O embate entre aquilo que é mais conservador e aquilo que é mais progressista sempre existiu, entendeu? E sempre vai existir. O que tem que acontecer? A gente tem que reconhecer isso de uma forma mais racional, menos emocional. O problema é aquela história. A gente leva muito pessoal as coisas, velho. Né? Então, assim, não é nada pessoal. É muito legal. Adoro essa frase. Olha, não é nada pessoal. A gente fala isso, mas sem perceber a profundidade que tem isso. Cara, não é nada pessoal, eu não tenho nada contra você. E não tenho mesmo, cara. O que eu posso ter é, às vezes, embates de ideias que não combinam. Entendeu? É muito interessante isso que eu estava falando com a minha esposa ontem, falando sobre isso. Cara, eu costumo estar em meios que a vida me leva como profissional a estar em reuniões que eu não concordo com nada que estão me dizendo ao redor, em termos de opinião. Nada. Eu não vou nem entrar no mérito do que seja, mas eu tenho 4, 5 pessoas conversando ali, onde as pessoas estão conversando sobre ideias que eu não tenho a mínima afinidade. Mas não é por isso que eu vou deixar de escutar, não é por isso que eu vou deixar, vou embater, vou chegar e contrapor a opinião da pessoa com outros argumentos que para mim são válidos. Não é por causa disso, não é por isso que eu vou fazer. O que acontece? Irmanamente, fraternalmente, acontece uma conversa, cada um dali leva o que tem de melhor, realiza o objetivo da conversa, seja negocial, seja criação de conhecimento, seja, enfim, o que for, realize seu objetivo, cada um vai para sua casa, com as ideias que levou, com aquilo que pôde assimilar, aquilo que não quis assimilar, fica do jeito que está, e vamos vivendo a vida. Isso é muito sério. A gente não pode gostar e desgostar das pessoas em função daquilo que elas pensam da vida e em função da diferença de pensamento que tem comigo. Porque nada é pessoal, cara. Tudo é maior. A gente é tudo irmão. A gente é... Todos nós somos frutos do mesmo galho da árvore. Os indianos utilizam uma expressão que a gente na biose usa também, que é a árvore dos Kumaras, a árvore da vida. A vida é uma grande árvore, que tem um tronco principal, que é Deus, aquilo que a gente chama de Deus, do grande arquiteto do universo, né? Aquele tronco primordial, que dali saem galhos e galhos e galhos, e outros galhos, dos galhos saem brotos, desses brotos saem outros galhos, mas todo mundo vem do mesmo tronco. Essa é a grande chave, sabe? E isso é difícil, não é fácil não. Não embater com os pais, não embater com os professores, não ter os seus embates com os nossos líderes. Não é fácil, porque a vida é um constante embate. Não é uma guerra. Tem que diferenciar o que é guerra e o que é embate. A vida é um grande embate, porque é desse embate, nós falamos sobre isso um pouquinho, desse atrito cósmico entre as diferenças, sejam emocionais, sejam mentais, esse atrito cósmico é que faz a roda da vida girar, entendeu? Muito interessante, você falou uma coisa que me chamou muita atenção quando você estava explicando sobre o tempo, né? E aí a gente fica com a percepção realmente de que, a coisa já deveria estar assim, as pessoas já deveriam ter esse entendimento, por que a gente tem tanta diferença?
E quando, na verdade é uma questão de avaliar o tempo e provavelmente daqui alguns, talvez centenas ou milhares de anos, a gente vai olhar para trás e vai... Bom, aquelas crianças que viviam naquela época estavam aprendendo ainda a lidar com tudo isso, né? Então, a gente cria uma expectativa e talvez aí, não sei se foi a palavra certa que eu usei, mas quando eu coloquei estado de consciência, né? Talvez assim, a maturidade, talvez de alguma forma, de perceber as coisas mais para um futuro, menos para o passado, né? Aquilo que você falou do embate do velho com o novo, eu acho que talvez meio que por aí, né? E aí assim, Cássio, eu queria até complementar, eu acho que conecta isso com uma ideia assim que eu tive. Tem tem um conceito que provavelmente você conhece, da pirâmide de Maslow, né? Maslow é um psicólogo norte-americano que colocou aí na vida assim ele fez uma pirâmide, eu vou colocar aqui na tela, Aham. que separa as hierarquias de hierarquias de níveis que nós estamos ainda a satisfazer como seres humanos, né? Então, assim, lá na base da pirâmide está a fisiologia. A fisiologia é o quê? Cara, necessidade, algumas pessoas ainda vivem puramente com a necessidade de respirar, de comer, de beber água, de dormir. E para ela, ela não consegue pensar acima, né, que é no próximo passo da pirâmide, que seria a segurança do corpo, do emprego, dos recursos, da moralidade, família, saúde, prosperidade, se ela ainda está com necessidade de alimentar o próprio corpo, né? Ela não consegue olhar para o próximo nível da pirâmide. E assim essa pirâmide vai subindo, né? O próximo nível seria relacionamento e amor, que aí vem amizade, família, intimidade. No próximo nível a gente tem estima, que é autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros, respeito aos outros, né? E por fim, lá no topo da pirâmide é a realização pessoal, moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceitos, aceitação dos fatos. Então, eu achei muito interessante até essa conexão com a pirâmide de Maslow, porque quando você está vivendo ainda num patamar um pouco mais instintivo, né, precisando comer para viver, né, você tem um retrato daquele que está ali no semáforo pedindo a comida, pedindo um dinheiro para comer, ou para qualquer outra coisa que seja. Mas ele está numa necessidade tão grande de fazer aquilo que ele não vai conseguir pensar em emprego, em moralidade, em família, em saúde, né? E assim vai, assim a gente vai levando até o nível onde você já consegue enxergar tudo isso de cima para baixo, né? Entre aspas, de cima para baixo. Faz sentido isso, Cássio? Cara, faz muito sentido. É muito legal, porque a gente não pode pensar nada, sabe? Assim, dentro daquilo que a gente pensa como ciência ou biótica, não existe nada separado, não tem religião separada de ciência, filosofia separada de arte, tudo está tudo conectado. Então, aquele cientista que consegue detectar os movimentos sociais e montar teorias e montar experimentos que demonstrem como a sociedade anda, ele está basicamente comungando, bebendo da fonte eterna, que é o conhecimento universal, que existe num plano mais invisível, que a gente chama de mental abstrato. Então, assim, as pessoas têm... Isso acontece no nosso plano mais básico, mais denso. A gente separar, mas esse cara não é da minha igreja, não entendo. Esse cara não é da minha religião, a filosofia... Esse cara é um ateu. Esse cara é um ateu, eu não vou acreditar no que ele fala porque ele é ateu. Enfim, isso não existe. Em termos mais amplos de conhecimento, não existe, porque o conhecimento vem tudo da mesma fonte. O que acontece é que a gente vai dando uma roupagem material a partir dos nossos próprios dogmas, dos nossos próprios entendimentos, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Agora eu vou falar isso que ele disse com um viés um pouco mais amplo, porque algumas pessoas que estão vendo o canal vão se afinizar, outras não, mas a gente tem que falar porque é aquilo que a gente acredita e é aquilo que a gente imagina. O que acontece é que a vida de todos nós, ela é quase que infinita.
ela não é infinita, porque nada manifestado é infinito. Apenas o imanifestado é infinito. Então, o que acontece? Nós estamos aqui como personalidade, mas a nossa individualidade, ela já esteve aqui várias vezes, em vários países. É aquilo que alguns chamam de reencarnação, aquilo que outros chamam de volta à forma. Enfim, o que acontece é que a consciência que habita o meu corpo, que habita o corpo do Hélio, que habita o corpo de qualquer um que está nos escutando, essa consciência já esteve manifestada na face da Terra em diversos outros momentos, sabe? Nós só estamos aqui juntos por uma questão de karma, por uma questão de um trabalho ser feito. E quando eu falo nós, é eu, é você, é esse senhor do semáforo, aquele com quem eu me relaciono quando eu vou comprar um sapato na loja, sabe? Aquele que eu me relaciono quando eu vou... aquele que me serve uma comida quando eu vou comer no restaurante, aquele que me dá bom dia, boa tarde quando eu passo na rua. A gente, não existe nada que é por acaso no universo. Nós estamos sempre nos conectando, desconectando a partir de necessidades mesmo de que aconteça um trabalho evolutivo, aconteça alguma coisa. Então, é muito interessante isso, Hélio, porque aquele que está pedindo no sinal hoje, ele pode, em determinado momento da sua história evolutiva, ser aquele que vai servir alguém depois. E ele tem que servir hoje, porque ele tem que aprender, ele tem que ser servido hoje, buscar isso de alguém que tem mais que ele, porque ele vai inverter o papel na frente. Ou mesmo ele já esteve em determinado momento da humanidade, aquilo que a sua individualidade esteve dentro daquele jogo evolutivo, no momento que ele foi abastado e não ajudou ninguém. Então, assim, a gente tem que entender que as pessoas estão onde elas estão hoje por uma questão até de história. Uma história. A gente entende a vida como um lapso momentâneo de 80 anos, 90 anos, 70 anos, que é a nossa vida atual. Só que esses lapsos, isso não existe. Na realidade, existe um contínuo. A morte física é só uma pequena parada para que aconteçam outras coisas depois. Então, a gente tem que lembrar que as pessoas estão no lugar que elas devem estar. Isso não tem a ver comigo, no sentido de que eu posso e devo ajudá-las, porque é assim que funciona a humanidade. A humanidade só vai para frente. A gente falou isso sobre o exemplo do rio. A gente está todo mundo num grande rio. E esse rio só vai parar de correr, esse rio só vai parar de nos afogar quando todos nós passarmos para outra margem. Nós estamos todos na mesma tempestade. Não é nem no mesmo barco, é na mesma tempestade. Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter empatia com aquele irmão meu que sofre, aquele irmão meu que não procura... É muito interessante, você falou, cara, ontem eu passei por uma coisa semelhante numa reunião de trabalho. Numa reunião de trabalho, a pessoa falou o seguinte, olha, as pessoas... Foi uma coisa assim, até me chocou muito. Eu não consigo arrumar gente para trabalhar comigo, porque essas pessoas, elas às vezes não querem trabalhar. Às vezes elas não querem se aprimorar. Então, essa pessoa está muito chocada porque ela empregava pessoas, as pessoas não queriam crescer na empresa. Mas, assim, será que elas não querem, não têm consciência, não tiveram uma educação que levasse a isso? Estão, como você falou, preocupadas meramente em sobreviver? Porque aquela história, velho, para quem passou fome, ter um mínimo de segurança é natural. Por que eu vou crescer se eu vou me arriscar de novo? O risco, meu irmão, é doído. A pessoa fala muito da questão, sair da sua zona de conforto. Isso é muito fácil. Cara, sair da zona de conforto, para quem já passou fome, e a zona de conforto dela é meramente comer, meu irmão. Sabe? As coisas têm que ser colocadas no seu devido ponto, na sua vida. A gente tem que enxergar as pessoas com mais humanidade.
e ser mais humanos até no trato com elas. Então, é que você falou, eu não vou exigir nunca, eu não vou, se a pessoa quer um prato de comida, eu não vou chegar para ela com o conhecimento esotérico mais profundo que vai transformar a vida dela inteira se ela está com fome, cara, sabe? Então, essa é a grande jogada, a vida esse grande mosaico de experiências nossas que a gente nem precisa empreender, sabe? Mas eu não entendo porque acontece. Cara, a gente não vai entender nunca porque acontece isso. Porque a gente está limitado aos 5 sentidos. A gente está limitado no corpo físico que de vez em quando, ele alça voos mais altos por consciências mais elevadas, que são a minha própria consciência. Então, a gente não tem noção de como funciona o jogo. Eu gosto muito do exemplo que eu vi uma vez. A gente está no jogo de xadrez olhando assim. Quando eu olho o jogo de xadrez olhando de cima, eu consigo ver o jogo todo, eu consigo ver a estratégia toda da evolução. O que nos resta? O que nos resta sem entender esse grande jogo? Ser humano, ser paciente. Ser humano. Adoro essa palavra. Eu tenho que ser humano, cara. Eu não sou só... Sabe, a gente fala que o ser humano. Não, ser humano. Ser paciente, ser tolerante, ser fraterno, amparar aqueles seres que precisam da gente, ter compreensão com as limitações de cada um e fazer a nossa parte para que tudo melhore. Se alguém quer comer, eu ajudo a pessoa a comer. Se alguém quer sair de um vício, eu ajudo a pessoa a sair de um vício. Se alguém precisa de ter uma consciência maior da vida, enxergar a vida com uma consciência maior, o que a gente faz? Faz um programa que nem o B3. Ajuda as pessoas e ajuda a gente mesmo, porque a gente está se conversando, cara. Quando eu estou falando contigo, eu estou falando para mim mesmo, cara. E você falando para você mesmo. A gente está se construindo junto, construindo uma nova humanidade, um novo mundo, construindo a gente, nos construindo para voos mais elevados no futuro. Essa é a grande verdade. Maravilhoso, né? Que assunto legal, né, cara? É muito legal. Vai conectando com a outra e a coisa começa a fazer um sentido, assim, e até, assim, volto a falar que eu acho que quem consegue enxergar as coisas um pouco, com uma visão um pouquinho mais ampla, tem ainda mais responsabilidade sobre tudo, né? Se a gente consegue ver a pessoa que está ali passando fome, cara, a sua obrigação é ajudar ele a sanar essa necessidade básica, porque senão ele nunca vai sair do estado instintivo, né? Ele é um ser humano precisando, e como você falou, hoje ele está precisando, amanhã ele que vai dar a mão, amanhã ele que vai ensinar, né? Então, e tudo isso conectado com o tempo, com tudo que a gente falou aqui, com os valores. Cara, sensacional, Cássio. Eu acho que hoje foi um belo bate-papo aí. Assim, sabe, Hélio, eu queria só... A gente tem que deixar uma coisa muito clara para as pessoas, assim, assim, que quando a gente fala de lei do karma, a lei do karma, ela é basicamente uma lei de ajuste das coisas, sabe? Então, assim, ninguém nasce com karma pré-estabelecido, não. A gente falou isso no começo, a gente nasce com tendências positivas e negativas. Mudar a minha vida, cara, a minha vida, a sua vida, a vida de qualquer pessoa que está nos escutando, pode acontecer agora. Nesse exato momento, eu posso mudar toda a minha linha de destino nesse momento através da minha consciência. E a gente passa por isso. A gente, às vezes, sofre tanto por causa de um problema, que no instante que a gente dá um basta naquele problema, seja afetivo, seja emocional, seja profissional, a gente vai sofrendo, entendeu? Não, vou dar um basta. A partir de hoje, eu sou senhor do meu destino e vou mudar minha vida. A tua vida muda. E ela muda em todos os sentidos. Ela muda em todas as dimensões de matéria que o homem está... ela muda em todas as dimensões de matéria onde o homem se manifesta, onde o ser humano, onde a mulher se manifesta, onde cada um de nós se manifesta. Ela muda para frente e para trás. Então eu mudo o meu passado, porque o meu passado não importa mais. O que importa é o meu presente, que prepara o meu futuro. E quando eu consigo, com a consciência minha, verificando que eu não preciso mais sofrer pelos mesmos problemas, eu posso dar um basta mudando a mim mesmo. Eu mudo tudo para frente e para trás. E é isso. Ninguém nasce com... assim, o termo destino é muito perigoso. Ninguém tem um destino
existir na realidade, o que acontece? A gente nasce com essas tendências positivas e negativas, mas a gente vai trabalhando elas com o tempo. Então, qualquer um de nós pode fazer a sua própria estrada, como diz a música do Renato Teixeira. A gente pode construir nossa estrada, e a nossa estrada ela pode mudar de direção, retornar. Por quê? É muito interessante. A gente tem, falando um pouco de destino, a gente tem a opção de construir nossa estrada, mas ela vai dar para o mesmo lugar, para a evolução. Ela vai ao encontro do grande manancial cósmico de evolução. A nossa estrada vai para lá. O que eu posso fazer é o quê? Criar curvas necessárias para a minha vida. Essa é a grande verdade. Suas considerações finais. Acho que foram essas, né? Acho que a gente tem que fazer a nossa estrada, vamos viver, vamos ser felizes, vamos ter mais humanidade, mais compreensão com os irmãos que sofrem. Vamos mudar a nossa vida, cara. Vamos mudar a nossa vida porque é possível mudar a nossa vida. A gente mudando a nossa vida, a gente muda a vida de toda a humanidade. Para frente, para trás e agora. Afinal, somos todos farinhas do mesmo saco, né? Meus amigos, não esqueçam de deixar o like pra gente aí, compartilhar geral, né? Se inscreve no canal. Muito obrigado. Toda terça-feira tem vídeo novo. Um forte abraço a todos e até o próximo. Tchau, gente. Tudo de bom para vocês.